Boas-vindas ao episódio número 5 do Yoga para Você Podcast. Meu nome é Ricardo Mitra e hoje vamos dar continuidade à conversa com a Sônia Sumar Shivakami. Essa que é uma das nossas principais professoras de Yoga e tem uma importância muito grande dentro do cenário internacional por ter desenvolvido o Yoga para crianças especiais. Esse foi o tema do último episódio. Se você não assistiu, assista o episódio número 4. Hoje iremos falar sobre o encontro dela com o Swami Satchidananda, que foi o seu guru. Esse termo ele tem todo um simbolismo e toda uma mística em torno. Nós sempre escutamos falar sobre esses grandes gurus do Oriente, da Índia, e muitos deles tiveram o seu lado humano revelado. Então muitas pessoas têm uma dificuldade, um questionamento quando escutam falar de guru. Mas a história com o Swami Satchidananda, o monge dentro do yoga, e a Shivakami é bem interessante. No desenvolvimento da sua vida e da filha dela, da Roberta, que tinha síndrome de Down, ela passou por uma perda. Por complicações no seu estado de saúde, durante a adolescência, a Roberta fez a sua transição, a sua passagem, a vida abandonou o corpo dela e a Shivakami se viu num momento muito delicado, muito difícil dentro dessa sua jornada. Ela começou a orar, a pedir ajuda para um grande mestre que ela tinha uma conexão apenas nesse campo interior espiritual, que era o mestre Shivananda, Swami Shivananda, o que ela nunca tinha conhecido. Ele morava na Índia e nesse momento que ela estava orando, ele já tinha também feito a passagem, abandonado esse corpo. Então ela pedia para ele agora um mestre físico, pois ela precisava de uma orientação mais direta para passar por aquele que era um dos momentos, se não o momento mais difícil da vida dela. E ela pediu, e de repente apareceu a oportunidade dela fazer uma viagem para a Índia. As alunas dela na época fizeram uma vaquinha, conseguiram pagar a passagem dela, ela foi para a Índia e ficou procurando esse guru, foi nas cavernas do Himalaia, conheceu mestres famosos e não sentiu essa identificação. Ela voltou para o Brasil com essa ideia de que a imagem do guru era um grande mito, que essa ideia do mestre espiritual, do mestre de yoga, era uma falácia, e seguiu a sua jornada. Até que ela é convidada para participar de um encontro internacional, se eu não me engano, na Argentina, e ela vê o Swami Satchidananda pela primeira vez, ele falando sobre yoga, e ela começa a ficar emocionada, e chora, e sente uma conexão que ela não sabia explicar, a mente dela não conseguia entender. Até que quando ele olha para ela, ele põe as mãos no rosto dela e fala: onde você esteve? E esse foi o início da jornada dela com o Swami Satchidananda. Ela vai contar mais sobre isso daqui a pouquinho para vocês com mais propriedade. Mas é muito interessante entender como essas conexões acontecem. Ela orou para o Swami Shivananda, que ela tinha uma imagem grande dele, pedindo um mestre físico. Ela foi para a Índia, não encontrou, voltou decepcionada. Mal sabia ela que aquele mestre que ela encontrou na Conferência Internacional de Yoga, o Swami Satchidananda, era discípulo direto do Swami Shivananda, que nunca tinha saído da Índia. Que muitos e muitos anos atrás, o Swami Shivananda olhou para aquele Swami Satchidananda e mandou ele ir para o Ocidente difundir o Yoga. Conta a lenda, conta a história, que todos os discípulos do Swami Shivananda, eles eram carecas, não tinham barba, assim como o próprio Shivananda. E quando o Swami Satchidananda fez seus votos para se tornar um Swami, um monge, ele falou: você não vai cortar o cabelo, não vai cortar a barba. Então ele era o único discípulo do Swami Shivananda que tinha barba e tinha cabelo comprido. Pouco tempo depois, creio eu, o Swami Shivananda já tinha morrido, já tinha abandonado o corpo, e ele vai, e o Swami Satchidananda é enviado para os Estados Unidos no meio do movimento hippie. Ele abre o Woodstock em 1969. E os outros discípulos do Shivananda, tudo careca, sem barba, ele cabeludão, barbudo, chega no Ocidente, chega nos Estados Unidos, o que ele encontra? Um monte de jovens barbudos, cabeludos, então uma identificação já pela própria pessoa. E quando ele começa a falar sobre paz, sobre amor, sobre expansão da consciência, sobre meditação e yoga, aí acontece uma relação empática muito maior e ele acaba desenvolvendo a sua carreira, desenvolvendo a sua vida, levando esses conhecimentos do Oriente para o Ocidente. É uma jornada muito bonita que vai passando esses conhecimentos de mestre, professor para aluno,
num campo, às vezes, muito além daquele campo que a gente enxerga racionalmente e mentalmente. Então é bem interessante. Essa foi a jornada. Shivakami, Sônia Sumar, pede para esse Swami Shivananda, um mestre, vai para a Índia, não encontra, vai para o Encontro Internacional de Yoga e encontra um discípulo direto dele, que é onde eles têm uma conexão de almas já muito forte. A Shivakami, eu também tenho um grande respeito por ela, ela que me deu também esse nome de Mitra. Então, dentro de algumas linhas do yoga, tem essa tradição de você receber um nome em sânscrito que tem algo que você tem uma conexão, às vezes até mais sutil, com a sua jornada pessoal. Então, o próprio Swami Satchidananda, o próprio Swami Shivananda, aquele que nunca saiu da Índia. Talvez você não esteja familiarizado com esses nomes em sânscrito, é muito nome confuso, nome diferente, fica um pouco misturado, mas eu vou tentar deixar claro aqui para vocês. O Shivananda, aquele que nunca saiu da Índia, deu o nome Swami Satchidananda, quando o Satchidananda fez seus votos para se tornar um monge. E essa é a tradição que acontece de mestre para discípulo, de professor para aluno. O Swami Satchidananda deu o nome para Shivakami, que era até então somente Sônia Sumar, e ele deu esse nome para ela, Shivakami. E a própria Shivakami, quando eu fiz a minha iniciação nessa linhagem do yoga integral, me deu o nome de Mitra. Então eu também participo dessa cadeia de guru, discípulo, professor, aluno, a partir dessa iniciação com o nome Mitra, que a minha querida professora Shivakami me deu. Agora recebam de coração aberto a Sônia Sumar, a Shivakami, contando do encontro dela com um guru de verdade, um professor, um mestre de yoga saindo diretamente da Índia e vindo encontrá-la aqui na América do Sul. Com vocês, Shivakami. O cenário nacional do yoga, talvez o Swami Satchidananda tenha sido um dos primeiros mestres indianos a vir ao Brasil, diretamente em Belo Horizonte, na sua casa, para conhecer o seu trabalho. Se eu não me engano, o Satyananda foi um dos primeiros que veio uma década antes até para o Brasil. Vishnu Devananda. Eram todos amigos, todos irmãos de iniciação. Sim. De um grande mestre que foi o Shivananda. Que escreveu muitos livros, é um dos maiores mestres de yoga reconhecidos do século XX. Acho que aqui no Brasil são centenas de livros do Shivananda traduzidos para o português. Sim. E como que foi para você esse contato com um guru indiano, uma linha bem tradicional de yoga, e esse contato com você que mudou a sua vida, que te transformou? Olha, a coisa mais interessante que existe é isso. Porque toda hora você lê, agora mesmo dando aula para os meus alunos, eu vi lá que ele diz, no Bhagavad Gita, não, no Yoga Sutra, e ele dizendo que quando o discípulo está preparado, o mestre aparece. Depois que a minha filha faleceu, em 1986, eu, naquele desespero da perda e tal, eu comecei a intensificar muito a minha prática. Porque eu sabia que não podia encontrá-la mais no corpo físico. E eu queria muito, eu sentia assim, como se, às vezes, estou perdendo a palavra no português, um vazio muito grande dentro de mim. E eu queria muito encontrá-la em qualquer nível que eu pudesse. Comecei a intensificar essa prática. E aí recebia essa intuição de ir para a Índia buscar um guru, porque eu cheguei a um ponto da prática que era como se eu tivesse uma parede imensa à minha frente. Para trás nada me interessava mais e para frente eu não conseguia seguir. E eu começava a rezar para o Guru Shivananda, a quem eu nunca encontrei em pessoa. Eu tinha lido vários livros, essa conexão espiritual muito grande, tão grande que até quando eu abri a escola de yoga, ela se chamava Núcleo Cultural Shivananda. Então, não tinha dinheiro para ir para a Índia. Um amigo ofereceu me emprestar dinheiro e lá fui eu para a Índia, em busca de um guru. Eu fui para todo canto. Cheguei a encontrar Sai Baba 2 vezes. Senti uma emoção imensa de estar na frente dele, mas não era aquilo que eu estava buscando. É muito interessante. Tão interessante que eu já desisti até de descrever em palavras. Você tem que sentir isso, o encontro do guru e do discípulo. Então, depois de ter ido para vários lugares na Índia,
Em Rishikesh eu conheci Krishnananda, outro amigo do Gurudev, discípulo, irmão, todos iniciados no mesmo dia pelo Guru Shivananda. Mas nenhum deles tocou meu coração da maneira que eu estava buscando. Eu mesmo não sei o que buscava, mas eu buscava alguma coisa que me inspirasse mais a seguir em frente, que me ajudasse a atravessar aquele oceano de dor, de mágoa, de coisa. Então, eu voltei da Índia totalmente desapontada, achando que Guru não existia. Guru é somente em livros, filmes, na vida real não existe. E continuei na escola de yoga, dando minhas aulas, fazendo todas essas coisas. 3 meses depois, vou eu para a Argentina, para Buenos Aires, para dar um curso de yoga para criança especial, na escola de Indra Devi. Depois do curso, sempre havia um congresso de yoga que eu participava. Durante esse congresso, uma pessoa se aproxima de mim e diz: o meu guru está vindo à América do Sul. Ele não veio para a minha escola de yoga especialmente. Meu guru está vindo para a América do Sul no próximo ano. E a Indra Devi, que já havia estado na minha casa também, ela é muito amiga desse guru. E ela disse para ele que ele tem que ir na sua casa para conhecer o seu trabalho. Você receberia o meu guru na sua casa? Eu falei, com todo prazer. Não faço a menor ideia de quem seja. Eu rezava para o Guru Shivananda, por favor, me traz um guru em flesh. Em carne. Porque eu estou no corpo e eu sei que guru, apesar de ser dentro de nós, mas eu preciso de um guru em carne. E desisti até das orações ao Guru Shivananda Furniareto. Não existe guru. Bom, long story short, eu comecei a me comunicar com essa pessoa que falava espanhol. Ela é do Uruguai, apesar de morar nos Estados Unidos. E em espanhol eu me comunicava com ela, não falava inglês nenhum. E eu comecei a me comunicar e arranjamos tudo para que o guru viesse visitar a escola. No próximo ano, lá vai Shivakami para a Argentina outra vez, dou meu curso e vou para esse congresso. Eu lembro que eu estava um pouco atrasada, terminei minha aula e fui correndo para o tal da abertura do congresso. Chego lá, olho no stage, no stage, como é stage? No palco. E lá está Gurudev, ao lado da Mataji, em pé. E alguém no microfone anunciando as coisas da abertura. Eu olhei para ele e senti algo diferente, mas voltei minha atenção para a pessoa que estava no microfone. E, em dado momento, eu escuto a pessoa dizer assim: agora, do Brasil, vai falar sobre yoga para criança especial durante o congresso, Sônia Sumar. E é para eu ir lá no palco, falar algumas palavras e voltar para o meu lugar. Eu chego em frente a Indra Devi, ela me dá aquele abraço gostoso que ela dava muito. E depois eu paro em frente a esse guru. Esse guru coloca as mãos no meu rosto assim e vem nose to nose, não é? Nariz encosta assim no meu rosto e fala para mim: onde você tem andado? Na hora que ele pegou meu rosto assim, aquilo foi um Kripa Guru. Na hora que ele pega no meu rosto, o meu coração acelerou. Parecia que ia me saltar pela boca. Meu corpo todo tremia. Mitra, eu não sei como que eu cheguei no microfone. Falei algumas palavras, voltei para o meu lugar, sentei e eu estava como... Eu não conseguia tirar meus olhos dele. E eu tremia todinha. E ficou por isso. Então teve o congresso e tal. E depois nós fomos todos juntos, viemos todos juntos para o Brasil. E ele veio para a escola de yoga e passou aqui uma semana inteira, junto com várias outras pessoas que vieram com ele. E ele foi quebrando toda a minha fantasia
sobre guru. Todas as fantasias. Olha, fui para a Índia achando que ia encontrar meu guru aos pés do Himalaia, à beira do rio Gange. Eu andava por aquelas florestas ali. Eu acho que estava louca, eu querendo encontrar o guru. E nada, não encontrava nada. Eu encontrei o meu guru no palco de um congresso de yoga em Buenos Aires. Ele veio para cá e nós fizemos aquele jantar muito grande e tal. No dia seguinte, de manhã, ele vai para minha casa e ficava lá o dia inteiro. Então eu fazia almoço para ele e tal. E estávamos todos sentados no chão, almoçando. E comecei a mostrar para ele fotos de uma cachoeira em Itabirito, onde nós havíamos levado a Indra Devi. E ele começou a olhar para aquilo com muito interesse, todas as fotos, e ele disse, por que não vamos amanhã lá e fazemos um piquenique com todas essas sobras de comidas e frutas e fazemos um piquenique nessa montanha? Perfeitamente, vamos sim. Fomos todo mundo, para as montanhas, para essa cachoeira em Itabirito. Veja se esse guru não podia ter me iniciado na cachoeira, nas águas ali daquela... Ele me enganou, porque eu sempre tive um pouco de medo de água escura de cachoeira. Sim. Eu entro e tudo, mas eu não mergulho, eu não, sabe, Sim. não gosto eu gosto de ver o fundo da água. E ele falou assim comigo, vamos ver quem fica mais tempo dentro da água. E eu entrei, ele falou, eu entrei na água, volto eu quase morrendo sem ar, ele nunca tinha entrado na cachoeira. Ele dando gargalhadas, aquilo talvez tenha sido uma certa iniciação. Ok, você sabe onde eu recebi o meu nome espiritual? Olha, eu sei, mas eu não vou falar não, né? Então, no lobby do hotel, em frente do Otom. No lobby do Otom. Nós chegamos e estávamos todos em volta dele, ele ia descansar, e então eu não conhecia ninguém ali, porque pessoas que vieram com ele nessa excursão para South America, de toda a parte do mundo, tinha indiano, tinha americano, tinha de todo lugar. Então, estávamos todos lá perguntando o que ele gostaria de fazer depois que descansasse um pouco. E ele olha na minha direção e ele fala, Shivakami. Aí eu olho para trás, porque eu não conhecia todo mundo. Atrás de mim não tinha ninguém. E a Vishal, essa pessoa que é do Uruguai e que combinou tudo para a vinda dele, ela vira para mim e diz, ele está falando contigo. E eu digo, comigo? Mas o meu nome é Sônia. Aí ela diz, ele acaba de lhe dar um nome espiritual. Eu fiquei chocada. Eu falei, mas aqui, no lobby do hotel, com todas essas pessoas em volta de mim, eu fiquei totalmente chocada. E ele ria tanto da minha reação aqui, parecia que ele entendia o espanhol, eu falava com ela em espanhol. Aqui no lobby desse hotel, com todas essas pessoas em volta, eu achava que isso fosse mais cerimonioso, né? E ele ria, mas ele ria. E eu falei, você pergunta para ele o que isso significa? Aí ele diz, amada de Shiva. Como ele sabe que eu adoro Shiva, que eu adoro. Então, ali, quer dizer, encontrei meu guru no palco de um congresso de yoga em Buenos Aires, recebi meu nome espiritual no lobby do Hotel Otom. E assim, bom, eu recebi a iniciação do mantra, essa já foi mais da forma que eu achei. Ele resolveu não mais trica-me, amor do guru, e me deu essa iniciação na casa dele. E me passou a palavra para iniciar outros também. Que bonito. Então foi muito bonito mesmo. E
Resumindo um pouco a história, você tinha essa conexão com Swami Shivananda. Exato. Tinha um quadro bonito dele, lia os livros. Exatamente. Orou para ele pedindo um mestre em carne e osso, foi para a Índia, não encontrou, voltou decepcionada. De repente você vai para a Argentina, encontra um discípulo direto do Shivananda, e Shivananda já tinha feito a passagem, já não estava mais aqui nessa terra, e você encontra um discípulo direto dele que vem até você querendo te conhecer. E que eu só fiquei sabendo que era esse discípulo direto dele quando eu cheguei aqui no Brasil. Uau. Porque ele vê o retrato do mestre dele e tal e tal. Mas, gente, uma coisa impressionante. Impressionante. Quer dizer, Guru Shivananda trouxe um dos principais discípulos dele para me ajudar a atravessar o oceano. Que bonito. Então eu posso dividir minha vida assim, espiritual, no caminho do yoga, divido a minha vida no antes e no depois de encontrar. Shivakami, para a gente fechar esse nosso bate-papo, eu gostaria que você desse um conselho, uma dica, para quem está assistindo e às vezes acha que yoga e as suas várias técnicas, meditação, relaxamento profundo, asana, talvez não seja para ela, porque essa pessoa ela tem um corpo maior do que ela acha que é o ideal, ou menor do que acha que é o ideal, ou a mente muito agitada, ou inúmeros motivos que às vezes a pessoa coloca para impedir ela de praticar essa prática que de uma certa forma ela tem um desejo, uma vontade. Então o que você diz para essas pessoas que querem praticar, mas se sabotam? O que eu digo é que existe yoga para todos os tipos de pessoas. Eu trabalho com crianças e adultos seriamente comprometidos, mas tão comprometidos por esse mundo afora, que eu estava até falando com meus alunos hoje, eu tenho até vergonha de reclamar da vida. Então, não importa qual seja a sua condição, você vai sempre encontrar um tipo de yoga que vai combinar com você. O importante é dar o primeiro passo. É só isso. Porque não existe, de forma alguma, e você vê isso em tudo quanto é livro sagrado, escritura sagrada, que não existe crescimento de nenhuma forma se não houver uma mudança de atitude. Então, a primeira coisa é você dar o primeiro passo e começar. Eu sugeriria que você experimentasse yoga com vários professores, porque yoga é uma coisa muito séria. Procure saber se esse yoga é certificado. Procura saber se ele tem experiência mesmo. Experimenta com cada um professor e vê aquele que mais combina com você, com o seu estilo de vida. Não vá praticar yoga com aquele professor porque ele é ali do lado da sua casa. Porque isso não é supermercado, nem é CVS, que você encontra em todos os CVS da vida, ou Walgreens, que eu acho que aqui no Brasil tem o Walgreens, ou tem o Walmart. Não, mas o Walmart tem as mesmas coisas. Não, professor de yoga é muito sério, às vezes é melhor você ir mais longe, mas ir com aquele que é o certo. Se você está acima do peso, se você tem um problema físico, se você tem problema de qualquer natureza, você pode encontrar o tipo de yoga que vai ser bom para você. O negócio é dar o primeiro passo. Eu desejo a todos um mundo de yoga para vocês. Só tem uma coisa que eu sugiro. Se você quer mesmo que o yoga seja benéfico para você, você precisa fazer yoga a aula inteira com esse professor. E não é só uma vez ou outra, não. Mínimo 2 vezes por semana. Pelo menos 2 vezes por semana você faz a prática toda, porque no yoga aprendi a palavra de novo. Shortcut é atalho. Não existe atalho. Faça yoga e antes de ficar doente com isso e com aquilo, porque tem gente que o meu médico falou para eu fazer yoga porque eu estou com pressão alta. Não espera ficar com pressão alta. Faça yoga. Espero que você tenha gostado de conhecer um pouco mais da Sônia Sumar, da história da Shivakami, o encontro dela com um guru de verdade, o Swami Satchidananda, que veio diretamente da Índia para trazer esses conhecimentos do yoga aqui para o Ocidente. É sempre bom a gente entender e ver um pouquinho dessas histórias reais, já que existem tantos mitos e tantas fábulas em torno dessa imagem da figura do guru. E se você gostou de assistir essa história, escreva nos comentários lá no YouTube ou aqui no YouTube o que você achou,
qual desses momentos foi mais interessante para você. Não deixe de curtir o vídeo também. Se você está escutando isso aqui no Spotify ou em outro streaming de podcast, não deixe de conferir os nossos vídeos também no YouTube, onde a gente tem muitas meditações guiadas, aulas de yoga e muito conhecimento para enriquecer a sua jornada. Um forte abraço e te vejo no episódio número 6.